Boa noite, seguidoras da rede pedagógica. Boa noite, seguidores da rede pedagógica. Hoje, 26 de setembro, é um dia muito importante. Hoje é o Dia Nacional do Surdo. E para nós celebrarmos essa data aqui em grande estilo, nós vamos ter essa live aqui com a professora doutora Edeilce Bruzar. Professora doutora Edeilce Bruzar, uma das maiores autoridades acadêmicas em educação de surdos e em língua brasileira de sinais. Ela já está chegando, daqui a pouquinho nós vamos introduzir a professora Edeilce Bruzar. É muito importante, que a pessoa surda se sinta bem integrada à sociedade. Há muitos desafios ainda pela frente e hoje a professora Edeilce vai conversar aqui com a gente sobre o trajeto, sobre o percurso já percorrido nessa luta para a integração da pessoa surda em todas as dimensões da vida social. E também é o que ainda precisa ser feito. Certamente nós temos que ainda que fazer muitas coisas para que as pessoas surdas tenham aquilo que lhes é de direito, não é? Na verdade, se sonegam muitos direitos das pessoas com deficiência e não é diferente com as pessoas surdas. Deixa eu ver aqui, a professora Edeilce já está chegando aqui para participar dessa live aqui com a gente. E eu quero aqui dar boa noite para todos vocês que estão entrando para participar aqui dessa live aqui com a gente. Por exemplo, aqui eu estou vendo a Tatiane Lopes. Boa noite, Tatiane Lopes. Boa noite, Fer. Boa noite, Ana Santos. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos participando aqui dessa live com a professora Edeilce Bruzar. Ela já está chegando, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu vou pesquisar aqui pelo perfil dela. Gente, e a professora Edeilce Bruzar, ela tem um curso. Ela tem um curso aqui na rede pedagógica de educação de surdos e língua brasileira de sinais. Você pode ir em www.rpead.com.br para saber mais sobre esse curso. Tá joia? Eu tenho certeza que você que tem interesse em educação de surdos e em língua brasileira de sinais vai ficar muito satisfeito aí com esse curso, que já tem muitos conteúdos e a professora está acrescentando mais conteúdos todos os dias neste curso, que é um curso muito interessante. A professora Edeilce Bruzar é professora na Universidade de Brasília, a UNB. Ela é professora e leciona essa disciplina também na universidade, nos cursos da área de educação. A professora não conseguiu entrar, deu um probleminha na conexão dela, mas nós vamos aqui continuar tentando fazer essa inclusão da professora Edeilce Bruzar. Pessoal, é o seguinte, olha só, enquanto a professora está chegando para participar dessa live, eu queria falar com vocês também olha só, quarta semana Rede Pedagógica Educação Digital. Começa no dia 24 de outubro, às 19 horas. Vai ser uma grande festa, assim como foram as semanas Rede Pedagógica anteriores. Nós teremos muitos professores, os mais com muitas qualificações, para participar aqui desse evento, que é a Semana Rede Pedagógica. Nós vamos ter, por exemplo, já queria mostrar isso para vocês, o professor Celso Antunes participando aqui com a gente dessa semana
já no dia 25 de outubro, às 19 horas. Você não pode perder. Como é que se inscreve? É só você ir em www.rpead.com.br. Vou tentar aqui introduzir a professora com outro perfil. Vamos ver se a gente consegue introduzi-la aqui agora. Rapidinho, ela teve um probleminha de conexão, mas já está chegando. Vamos tentar agora para ver se vai funcionar. Tem um montão de gente já participando aqui dessa live. Paty Cavalcante, Vera Luiz, Ana Santos, Cristina Vieira, Alain, Ana Paula Cruz, Érica Santiago, Costa Aline Lacerda, melhor dizendo, Aline Lacerda Costa. Então, a produção, na verdade, a professora vai entrar com o perfil libras.rp, não é isso? Não, educação inclusiva. Que é a interpretação. Certo, ela está tentando entrar aqui, não conseguiu ainda, mas vamos tentar aqui novamente. Pronto, agora eu vi aqui a solicitação dela. Talvez esteja com a conexão não muito boa, mas já está entrando. Pessoal, é o seguinte, quem quiser acompanhar a interpretação em Libras... Boa noite. Boa noite, tudo bem, professora Edeilce? Tudo bem, o som está bem baixinho, deixa eu ver se aumenta o meu aqui. Melhorou? Oi? Melhorou, ainda não está 100%, mas melhorou. Pessoal, eu estava dizendo que quem quiser acompanhar a interpretação dessa live em Libras, é só acessar o perfil libras.rp. Libras.rp, é só você acessar esse perfil que essa live vai ser interpretada aqui simultaneamente na língua brasileira de sinais. Então, seja bem-vinda, professora Edeilce Buzar, nesse dia tão importante, não é mesmo? Exatamente, super importante. Primeiro vou dizer boa noite em Libras. Boa noite. Estou muito feliz. Hoje é o dia do surdo. Então, a gente está comemorando. Então, muito feliz por esse dia, que é um dia histórico, né, Edivaldo? Porque a comunidade surda, no dia 26 de setembro de 1856, teve o primeiro alicerce sobre a educação de surdos no Brasil, que foi a fundação do INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E é por isso que a gente comemora hoje também o Dia do Surdo aqui no Brasil. Então, eu estou muito feliz da gente poder estar conversando hoje sobre esse tema num dia tão importante. Muito bem, muito bem. Realmente, né? As pessoas surdas, elas têm todo o direito de participar de todas as dimensões da vida social. E ao longo dos anos, ao longo da história, essas pessoas foram muito excluídas, não é mesmo, professor Edeilce? Sim, com certeza. E eu escolhi para que a gente pudesse conversar hoje exatamente sobre educação, né? Que reflexões histórico-culturais a gente tem sobre a educação de surdos? As pessoas surdas sofreram ao longo da história e ainda sofrem uma série de privações, né? De falta de acesso, mas eu vou focar principalmente na questão da educação, porque eu acho que aí é que a grande questão é encontrar uma forma de trabalhar pedagogicamente com o sujeito, desenvolvê-lo a partir de sua singularidade, que é essa tecla que eu tenho batido sempre. Então, posso começar? Pode sim, fique à vontade, professor Edeilce. Ok. Então, qualquer sujeito, para que ele logre desenvolvimento cognitivo, ele vai precisar de quê? De ambiente estruturante, convívio com os pares, desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Qualquer pessoa, qualquer criança vai precisar de tudo isso para se desenvolver. A criança surda também. Ela vai precisar de um ambiente, e é claro que a questão da educação dela vai passar pela questão da linguística, né? Das línguas, da comunicação e da interação social.
Então, essa organização pedagógica voltada para a cultura surda, para a língua de sinais, ela é imprescindível para que a gente possa começar a pensar numa educação de qualidade para esse sujeito. O que acontece é que, se a gente for ver a história, que é como você estava falando, continuamente esses sujeitos foram desrespeitados. A história da educação de surdo, na verdade, é uma história continuamente contada e feita por ouvintes. Tem até um autor que gosta de dizer que na educação de surdos, quem sempre errou foram os ouvintes. Se você vai fazer um paralelo na educação de surdos, das práticas e das ações, assim, 90% feitas e pensadas e decididas por ouvintes. E aí que está a grande questão. Nós, ouvintes, achamos que podemos decidir por uma comunidade, que tem todo um desenvolvimento singular, que tem uma língua, uma cultura, uma identidade. Então, essa relação, vamos dizer assim, de saber e poder do ouvinte sobre o surdo, demarca a educação deles ao longo da história. Mas essa concepção negativa sobre a surdez, ela vem desde a história antiga. Não vou ter como falar detalhadamente da história, mas se a gente for falar aqui rapidinho, como é que na Idade Antiga a gente via a questão da surdez, surdez era compreendida, essa palavra surdez, ela era utilizada no sentido de falta, de deficiência, de vazio, de ineficaz, né? Até hoje, no senso comum, algumas pessoas utilizam assim. A palavra mudo, que atualmente não se usa mais para se referir a essas pessoas, mas naquele contexto utilizava, é sempre utilizada no sentido de fealdade, de vazio, de falta de cor. Então, uma coisa negativa. Então, na Idade Antiga, a gente já vem com uma distorção, né, a respeito dos surdos, a ponto de que, naquela época, os pais que tinham filho com deficiência, eles tinham direito a sacrificar esse filho. Era previsto nos documentos legais, sacrificar esse filho porque ele tinha alguma deficiência. Então, é importante a gente ressaltar, em primeiro lugar, que essas concepções até hoje demarcam a história da pessoa surda. Até mesmo nessa época, alguns filósofos achavam que o pensamento só poderia se manifestar por meio da palavra articulada. E aí, o que acaba acontecendo? Então, os surdos, que sempre se comunicaram por meio da língua de sinais, ainda que a gente não soubesse que isso era uma língua, não eram considerados sujeitos capazes, sujeitos pensantes, porque acreditava-se que o pensamento só poderia ser expressado por meio da palavra articulada. E que outra coisa que pensava-se também que a capacidade de falar era um instinto. Então, ou você nascia com a capacidade de falar, ou não nascia. E é nesse contexto social, então, que a gente vai firmando essa concepção negativa em torno da surdez. E aí você vem para a Idade Média, estou dando um pulo assim por conta do tempo, mas você vem para a Idade Média, as restrições continuam. Restrições civis, religiosas. Na Idade Média, os surdos não podiam receber herança, não podiam casar, não podiam celebrar missa, a não ser que recebesse um favor papal, vamos dizer assim. Por que tudo isso, Edeilce? Porque a gente acreditava que os surdos eram primitivos, que eles não tinham uma condição cognitiva e intelectual. E tudo isso acabou impactando também na educação deles. Porque só vamos ter a educação para surdos mesmo lá a partir do século XV. Então, observa como a concepção que a gente tem sobre as coisas, como ela vai influenciando tudo, né? E como é que ela vai impactando de tal maneira nossas ações e nossas práticas. Então, de acordo com os estudos dessa época, primeira pessoa a achar que um surdo deveria estudar foi um advogado chamado Bartolo della Marca. Ele era escritor também do século XIV.
ele foi o primeiro a defender a possibilidade do surdo estudar. E aí ele dizia assim, a pessoa surda, ela tem que estudar, pode ser por meio dos gestos, por meio da língua oral. Falava-se gesto porque eu não sabia que aquilo era uma língua. Isso vai ser descoberto muito tempo depois, né? Que vai ser estudado e comprovado. Mas ele foi o primeiro a dizer que os surdos poderiam estudar e que isso poderia trazer consequências inestimáveis ao aspecto legal. Então, um advogado, né, naquela época falando. Também tem alguns livros que trazem, por exemplo, tem um livro, A Invenção da Dialética, de Rodolfo Agrícola, que tem uma passagem onde ele diz que ele conheceu uma pessoa surda de nascença que sabia ler e escrever. E ele diz isso de uma forma espantada. Como é que pode uma pessoa surda? Então, porque não era costume. Os surdos não estudavam. E aí a gente vai ter depois o Girolamo Cardano, que era um médico, matemático e astrólogo italiano. Ele tinha um filho surdo. E quando ele viu esse livro, que a gente estava se referindo agora há pouco, ele argumentou que a surdez e, consequentemente, a ausência de palavras não impediam a pessoa de estudar, de aprender, de compreender. Ele tinha um filho surdo, ele convivia, ele via a inteligência do filho dele. Ele era médico, então ele se dedicou ao estudo do ouvido, da boca, do cérebro, mas ele passou a defender isso. Os surdos podem aprender a ler e escrever, porque os cegos liam e escreviam, as outras pessoas todas liam e escreviam, por que o surdo não poderia? Então ele começa a defender isso, e é claro, ele vai dizer, não vai ser fácil. Não é uma coisa fácil, mas não é impossível. Então, a primeira coisa que ele vai colocar em xeque é essa concepção de que o pensamento só se manifesta por meio da palavra articulada, né? Não, o pensamento também ele pode ser expressado por meio da comunicação visoespacial. Hoje a gente sabe que é uma língua, naquela época ninguém sabia, né? Então, ele tentou desenvolver um método de ensino, mas não deu continuidade. Ele acabou priorizando a questão da medicina, né? Mas a gente vai percebendo, então, na educação de surdos, uma grande interferência a partir daí da atuação médica e da atuação religiosa. Então, os primeiros professores de surdos ou foram médicos ou religiosos. Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma ação prática pedagógica mesmo. Antes, a gente não sabia bem nada qual o método, como é que eles utilizavam para trabalhar com surdos, porém, uma coisa fica evidente. Os primeiros professores de surdos foram contratados por nobres. Família nobre, que tenha um filho surdo, que o surdo é um ser humano, pode nascer em qualquer lugar, é uma condição. E aí, filhos nobres com filho surdo, lembra que eu falei, não podiam receber herança? Para receber herança, você tinha que ser capaz de defender a si mesmo. E aí, como que eu vou me defender se eu não falo a língua oral, que era a única considerada importante? Então, os nobres contratavam um tutor para educar o seu filho individualmente. E eles tinham, então, a questão da surdez, mas eles tinham também uma preocupação financeira, né? Com quem vai ficar essa herança? Quando eu morrer, meu filho é surdo. Então, os primeiros surdos a serem educados foram filhos de nobres, por educadores que foram contratados por suas famílias e iam até sua casa. Outra coisa que é importante a gente destacar, nós temos em 1620 um outro educador, chamado Juan Bonet, era filólogo e soldado. Ele começou a educar também filhos de nobre, que já haviam começado a ser educados por outros, e ele deu continuidade. A diferença desse professor aí, do Juan Bonet, é que ele estudou um método e ele escreveu sobre esse método. Até então, as pessoas educavam os surdos
nessas condições que eu falei anteriormente, mas sem um método, tinha um método, mas não publicaram esse método, vamos dizer assim. Ninguém conhecia, ninguém sabia. Eles iam tentando as coisas, mas sempre é um ensino voltado para a palavra articulada. E o Bonnet, que é esse que eu estava falando, ele vai também ensinar os surdos da mesma forma e publica um livro falando do método. Esse livro, então, influenciou toda uma geração de educadores, né? A partir desse livro, as pessoas começaram a pensar em um método que pudesse ajudar no desenvolvimento da língua oral, né? Mas eu quero destacar, então, Edivaldo, aqui, nesse hall de educadores, dos primeiros educadores de surdo, um educador francês chamado Charles Miguel de Lepé. Ele fundou o Instituto Nacional na época chamava Surdo-Mudo, mas é o Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. Isso foi em 1770. Ele educou surdos e criou um método para ensinar os surdos, que esse método ficou conhecido como sinais metódicos. Como a gente pode perceber, a utilização de sinais já era presente aí nesse trabalho. O Lepé foi o primeiro professor a utilizar sinais na educação de surdos. Foi um educador francês, ele era monge também, e ele transformou a casa dele em um instituto para jovens surdos de Paris. E olha como ele era um visionário. O que ele fez? Ele pensou, como é que eu vou educar essas pessoas? Foi até os surdos pobres que viviam nas ruas, lá de Paris, aprender com eles os sinais. Na época, eles chamavam, então, sinais, gestos, mímicas, lembrando mais uma vez que já era a língua de sinais. Não era estudada e não era reconhecida como é hoje. Mas aí, esse professor, ele vai até a rua aprender com esses surdos que moravam ali a comunicação e começa a ensinar para as crianças surdas na casa dele, que vira a primeira escola pública para surdos do mundo. E aí, ele cria um método para ensinar o francês para as crianças surdas, juntando os sinais, mas com o objetivo de chegar na palavra articulada, no francês, a gente sabe, mas ele partiu da língua de sinais. Ele foi até aquela comunidade e viu o que essa comunidade construía. Ele foi no contexto social e trouxe. E tem uma outra coisa, tem várias coisas muito importantes que esse professor fez, que aconteceram nesse contexto, mas uma outra coisa que eu chamo a atenção é porque as crianças surdas que estudavam com ele, depois que se formavam, viravam professores surdos, professores de outras crianças surdas. Então, não só educava utilizando a comunicação, mas transformava, esses surdos viravam professores. A ponto de que alguns surdos, eles acabaram indo para outros países, fazer experiências parecidas com essa que o Lepé desenvolvia na França. E, no caso do Laurent Clerc, que veio para os Estados Unidos e fundou a primeira escola para surdos, e aqui no Brasil também foi um surdo que veio, o Rouet. Ele era surdo, trabalhava com Lepé, e a convite do imperador, veio para cá para organizar a primeira escola para surdos do Brasil, que é o INES, que hoje está completando 163 anos, e é por isso que a gente comemora também hoje o Dia dos Surdos Brasileiros. Então, olha, nesse contexto todinho, onde as pessoas estão achando que só é importante a língua delas, um professor toma uma atitude completamente diferente e vai trabalhar a partir do que aquela comunidade, aquele sujeito desenvolveu.
Então, você percebe uma valorização, um reconhecimento dessa comunicação. Não é uma coisa pronta que vai para outro, mas é uma educação que vai até a comunidade e descobre o que essa comunidade tem de força e traz para dentro da escola. Então, fez tanto sucesso esse método, esse trabalho do GLP, que é o sinal metódico, que várias escolas na Europa começaram a partir dessa influência, e também, como eu falei, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Ele ensinava a língua escrita, tinha um momento das audiências públicas, onde você tinha que mostrar, né, como é que, se aquele surdo tinha aprendido mesmo, que ele sabia, e era assim, um nível de detalhamento, o surdo tinha que saber verbo, tinha que saber substantivo, preposição, saber diferenciar um do outro, tinha que comprovar que sabia a religião, era assim, uma bateria que acontecia no público. E os surdos eram aprovados, recebiam prêmios, congratulações e tudo ali naquele contexto. Então, foi muito importante esse trabalho do Lepé na França. Mas, ao mesmo tempo que Lepé estava fazendo esse trabalho todo na França, começou um espanhol chamado Jacob Rodrigues. Ele começou a desenvolver um trabalho com surdos a partir da oralização, que é, como eu já tinha falado, que já existia antes com os filhos de Nobre. Só que ele traz para a escola. Lá, e esse trabalho é chamado de desmutização. Né? Pelo próprio nome, a gente já percebe um olhar clínico, né, sobre a surdez, essa coisa de que para ser normal, quem sabe que não existe, né? Eu preciso saber as coisas dos ditos normais. Então, eu preciso saber a língua dos ouvintes, que é o normal. Só que não existe normal. Isso é invenção nossa. Denise, né? Oi, querido. Vou fazer só uma pausa para poder avisar o pessoal, né? Tem um comentário aqui do Marquinho, né, sobre a interpretação em Libras. Eu quero reforçar que no perfil libras.rp, do Instagram mesmo, esse perfil secundário da rede pedagógica libras.rp, essa live está sendo interpretada para a língua brasileira de sinais. Então, eu vou pedir até para você falar também em Libras, tá, esse recadinho em Libras, professora, para as pessoas poderem acompanhar. Certo, você pode repetir, por favor, que aí eu interpreto. Ok, vamos lá então. As pessoas que quiserem podem acompanhar esta live no perfil do Instagram libras.rp. Ok. E também a live vai ficar salva também aqui no Instagram, no Facebook também. Bem como a interpretação em Libras. Para que todos, especialmente os surdos, possam ver, assistir, participar posteriormente. Ok, podemos continuar então, né? Uhum. Então, eu estava falando exatamente dos primeiros educadores, né? Mas o que a gente observa? Todos os ouvintes. Não estou falando aqui que o ouvinte não pode ser professor, não estou falando que o ouvinte não tem contribuições a dar. O que eu estou falando é que quando a gente vai trabalhar com uma comunidade que você desconhece a cultura, a identidade dessa comunidade e as línguas, você precisa primeiro conhecer, como o Lepé fez, que foi até a comunidade, conheceu e trouxe aquele aprendizado para o trabalho pedagógico, né? Para dentro da escola dele. Então, a questão é quando a gente acha que só nossos valores e princípios são importantes. Só o que a gente pensa e faz é importante. E aí complica. Mas
o que eu estava falando, então, essa fase aí do professor Lepé na França é considerada fase áurea, vamos dizer assim, na educação de surdos, porque é um momento muito importante, culturalmente falando, também profissionalmente, porque os surdos viraram professores, começaram a ir para vários países ajudar na organização, mas, ao mesmo tempo, a gente tem outras experiências, como a do Jacob Rodrigues, que eu estava falando, Jacob Rodrigues Pereira, ele tinha uma irmã surda e começou a se interessar também pela educação. Só que ele tinha uma perspectiva completamente diferente do Lepé e achava que os sinais iriam atrapalhar. Então, ele começou o trabalho de desmutização, como a gente falou anteriormente. Era um trabalho por meio da visão e do tato, tentando fazer com que os surdos aprendessem a falar oralmente, exercitar a leitura labial, praticar a educação auditiva. Então, é um trabalho de língua oral, de ensino da língua oral, né? E ele começou a educar alguns surdos, e esses surdos começaram a falar a língua oral e começaram a ser considerados assim, o sucesso, né? Quem é o modelo de sucesso? O surdo que fala a língua dos ouvintes. E aí, a praça pública, e mostrar todo um trabalho. Então, isso começa a se difundir e a gente começa a perceber uma quebra de paradigma com o modelo educacional que vinha sendo implantado pelo EP. Os sinais perdem o prestígio e a oralidade passa a ser o foco, então, da educação de surdos. O Lepé, há umas cartas que mostram eles discutindo os métodos, o que era melhor para o surdo e tal, mas tem um outro professor, que é o Samuel Heinck, ele também começa a fazer um trabalho baseado na oralização. E começa a educar os surdos em 1754, ensinando a escrever e a falar oralmente, não utilizando os sinais. Então, nessa história toda, a gente só tem o Lepé. E aí, o Samuel Heinck também começa a mostrar os surdos bem-sucedidos, né? São os surdos oralizados, conseguiu falar a língua oral, apresentava em público. Isso rendeu uma grande notoriedade e valeu até um convite do príncipe, na época, para que ele pudesse, o Samuel Heinck, fundar e dirigir a primeira escola pública para surdos lá na Alemanha. Então, a gente tem um trabalho feito pelo EP lá na França, né? E tem um trabalho feito na Alemanha. Então, o trabalho do Lepé, como eu falei, partia dos sinais, conhecia o contexto social e trazia a pessoa surda, se desenvolvia, virava um profissional também. Esse trabalho aqui, ele se baseia, o trabalho da Alemanha, ele se baseia num trabalho individual, que era feito com filhos de nobres, e traz para a escola pública. Um trabalho de oralização, porque eles achavam que os sinais iriam impedir o desenvolvimento da língua oral, e a língua oral era superior, essa coisa toda. Tem muita gente que acredita até hoje nisso, né? Então, a partir daí, começa todo um debate, né? Dessa filosofia, né? Então, a gente que tinha antes os surdos participando de um debate cultural e educativo da época, surdos virando professores, a língua de sinais, apesar de não saber que era uma língua, ela era considerada a mais importante, o ponto de partida no trabalho com os surdos. Então, a gente tinha uma política educacional onde tanto os sinais quanto a língua oral faziam parte, ou seja, podemos dizer uma espécie de bilinguismo. Então, havia uma rica bagagem de produções culturais, artísticas, científicas. Aí a gente começa a dizer que tudo isso atrapalha e um outro tipo de método vai sendo desenvolvido. Outra questão é que esses crianças surdas, quando cresciam, viravam professores de surdo na França. Então, o que acaba acontecendo? Essas concepções oralistas vão se firmando até que a gente começa a ter um dia, no dia 11 de março de 1866,
o ministro de Instrução Pública da França enviou uma circular para as escolas pedindo não utilize o método mímico, chamava mímico, né? Não utilize sinais. E só usem fala e escrita. Então, a partir daí, os surdos não podiam mais utilizar. Mas ainda tinha algumas experiências isoladas. Mas por quê? Estava muito alta essa coisa do milagre, né? Oralista, de fazer o surdo falar. E isso é que era o mérito dos institutos, quem conseguia fazer isso, né? O surdo falante era o resultado. Até hoje a gente ainda tem essa compreensão. Ah, ele é oralizado, olha como é interessante. Como se, assim, a língua de sinais não tivesse a mesma importância que a língua oral. Então, nesse contexto todo que a gente está falando, na Itália, então, são divulgados. Começa a ter estudos sobre linguística comparada, fonética, o nascimento da foniatria. Tudo isso só fortalece a língua oral. E é importante ressaltar que na área de educação de surdo não tem como não ser polêmico, porque a gente tem toda uma opressão linguística, uma opressão de saber, poderes. Então, essa troca de métodos, utiliza sinais, não utiliza, até hoje ela é muito discutida, mas ela já vem perdendo força por conta das comprovações científicas de que é uma língua. E que a gente não pode impedir ninguém de usar a sua própria língua. É um direito humano, né? Então, o que na época eles fizeram para comprovar que o método oral era superior ao método mímico ou ao sinal metódico? Eles começaram a organizar uma série de congressos para confirmar essa superioridade, até que aconteceu o mais famoso dos congressos, que é o Congresso de Milão, que aconteceu em setembro, 1880. Tinha mais ou menos 200 pessoas, tinham surdos também no Congresso de Milão. Mais interessante é que eles não puderam votar. A grande discussão desse congresso foi qual seria o melhor método para ensinar surdos. E os surdos adultos que estavam lá foram proibidos de votar. Muito interessante. Então, não dá para a gente pensar a educação de surdos sem pensar em relação de poder, de que os ouvintes, historicamente, buscaram forma de se sobrepor. A gente tinha, nesse congresso, pessoas de diferentes países, representantes da Europa, da América também, a gente tinha gente dos Estados Unidos presente, do Canadá, e uma vasta programação. Mais interessante que o nome do congresso é Pela Melhoria da Sorte dos Surdos. É sorte mesmo, né? E aí foi votado no final qual o melhor método? Método mímico ou método oral para ensinar os surdos? Infelizmente, o método oral foi o escolhido. Foi o mais votado. Os surdos não puderam votar. E os ouvintes que eram a favor do método criado por Lepé foram minoria. E aí, pegando então esse primeiro momento aí da live, o que fica para nós é o que uma reflexão, como é que a gente, na educação de surdos, a gente agiu de forma colonizadora. A gente age ainda até hoje. Se a gente for comparar o que os colonizadores fizeram com os africanos, com os indígenas, o que eles fizeram com as línguas e a cultura desses povos, e desvalorizaram e privilegiaram as suas, e impuseram sua forma de culto, de comunicação e educação, a gente vai ver com os surdos também se dá da mesma forma, um olhar colonialista. Atualmente tem um termo muito utilizado na área da educação de surdo, chamado ouvintismo ou audismo, que é quando a gente quer impor uma norma ouvinte, né, como se ela fosse a melhor sobre tudo que os surdos representam, e a gente considera, então, apenas uma língua importante, a língua dos ouvintes, no caso dos surdos, no caso da colonização, a língua do colonizador. E eu costumo dizer que, no caso dos surdos, essa colonização ela ainda é pior, porque muitas vezes a gente faz uma cirurgia no cérebro de uma pessoa surda para que ele aprenda a nossa língua.
né? A gente sabe da importância dos avanços tecnológicos, dos avanços médicos, mas a questão é quando isso tudo ocorre de forma imposta e ainda com a proibição da língua do outro. Aí a gente está ferindo certamente os direitos humanos e linguísticos, né, dessa comunidade. Pessoal, nós estamos aqui com a professora Edeilce Buzar, hoje, 26 de setembro, Dia Nacional do Surdo. E é também o Dia Internacional das Línguas de Sinais, porque cada país tem a sua língua de sinal. A própria de sinais, né, a própria professora Edeilce Buzar já falou sobre isso aqui na rede pedagógica. Eu quero reforçar também que as pessoas que quiserem acompanhar esta live em Libras podem acessar o perfil do Instagram secundário da rede pedagógica, libras.rp. A transmissão está sendo ao vivo, né, simultânea, com a interpretação para Libras, lá nesse canal da rede pedagógica no Instagram, que é libras.rp. E essa live vai ficar salva aqui no Instagram, no Facebook da rede pedagógica e também no Instagram, libras.rp, para todo mundo, então, poder acessar. Professora, você tocou num ponto bem importante aí. Só queria, antes de você continuar a sua exposição, voltar nesse ponto que você disse que as pessoas surdas não podiam ter herança. Isso é algo bem interessante, gente, porque isso não acontecia apenas com os surdos. Na verdade, havia uma concepção de pessoa que excluía do conceito de pessoa todos aqueles que não conseguiam formar uma vontade própria. Por exemplo, as pessoas com problemas, né, de deficiência intelectual também não eram considerados pessoas. E mesmo que a pessoa pudesse ter vontade, se a pessoa não conseguisse exprimir essa vontade, aí é que é o caso das pessoas surdas, elas eram riscadas. Olha só, não podiam receber herança, assinar contrato, ter propriedade. Não era pessoa. Em resumo, é isso, não é, professora? As pessoas que não conseguiam, que não eram capazes de vontade e de exprimir essa vontade, não eram consideradas pessoas. E no Código Civil anterior, né, que é de 1917, havia uma expressão abominável, que era loucos de todo gênero. Né? Tinha uma categoria né, de indivíduos loucos de todo gênero. Estão fora do jogo, né? Não são considerados pessoas, ou são pessoas intermediárias, quase pessoas, uma coisa nesse sentido. Mas, professora, pode então continuar a sua exposição. Se quiser comentar também isso que eu acabei de dizer, fique bem à vontade. Sim, não, você tem toda a razão. Isso não se restringe às pessoas surdas. Era um conceito de pessoa e de exclusão de outras pessoas, né? E aí, eu estou dando foco na pessoa surda, mas é como você disse, só poderia receber herança quem pudesse se defender, quem pudesse falar a língua oral. E aí, a pessoa surda não podia. Então, uma forma, foi aí que a gente começa a pensar na educação de surdos. Então, uma forma dele receber era ensinar a língua oral. Portanto, há toda uma implicação de ordem econômica, social, cultural, linguística, que acaba influenciando. E, então, os surdos, a educação deles vai muito a reboque dessas concepções que a gente tinha na época, né? E, trazendo para o Brasil, lembra que eu falei da experiência do Lepé lá na França? Então, tinha um professor surdo, que até falei também, o Rouet. Ele estudou com o Lepé, estudou lá na escola, era surdo, e veio para cá, para o Brasil, para a convite de Dom Pedro, para criar o Instituto para Educação de Surdos. Né? Isso aconteceu em 26 de setembro de 1857. Então, o primeiro professor de surdos do Brasil era surdo, que foi o Rouet, educador francês, tinha surdez congênita, estudou lá no Instituto Nacional de Jovens Surdos Paris,
veio para o Brasil recomendado pelo ministro na época da Instrução Pública da França. Então, ele veio todo com um apoio político do embaixador e tal, e ele veio para cá para o Brasil educar o menino, começou educando também a questão dos nobres, né? Filho surdo de nobre, um menino de 12 anos, uma menina de 10 anos, e o governo imperial financiou todo esse trabalho. Então, ele depois educou vários outros surdos e fazia o exame público. Hoje mesmo a gente estava assistindo uma live do INES, falando que foi encontrado um documento que Dom Pedro estava assistindo, né, um desses exames públicos, quando ele deu o troféu para o surdo, que se destacou lá no exame público, e que tinha uma surda, uma criança surda, que era mulher, porque ainda tem uma questão de gênero. Esse instituto ele começa só para meninos surdos. As meninas não estudavam. Então, aí a questão das mulheres também, é um outro capítulo, infelizmente, da história. Então, quando ele viu a menina surda chorando porque ela não recebeu, ele encontrou no documento que ele vai, pega uma flor e dá para ela, né? Ficou registrado, então. E aí esse instituto, ele existe até hoje no Rio de Janeiro, no bairro das Laranjeiras. Em 1874, só havia 17 alunos surdos no INES, apesar de já ter mais de 11 mil surdos no Brasil, de acordo com o censo. Então, a gente percebia que havia um descompasso entre a escolaridade e a realidade. Muitas oficinas, alguns... a gente costuma dizer que o primeiro lugar onde teve cotas foi no INES. Porque lá, como é que era? Quem podia pagar ficava lá em regime de internato e externato, e a anuidade era R$ 500, né? Os alunos que moravam em outro lugar e tinham que mudar para o Rio de Janeiro não precisavam pagar. Mas tinha vaga reservada para quem não pudesse pagar. Que tinha todo o critério, as pessoas mais pobres, ou filho de lavrador, ou filho de militar, ou filho de servidor público. Então, já tinha uma cota lá para pessoas surdas. Tiveram vários diretores, depois que o E foi embora, aí os diretores todos passaram a ser ouvintes, né? E tinha diretor que dizia que surdo não precisava estudar, que não precisava ser um homem de letras. Pessoa surda não precisava ser um homem de letras. Ele bastava o ensino fundamental e as oficinas. Aí era oficina de maceraria, de carpintaria, e não precisava estudar. Então, a gente percebe que havia uma baixa expectativa, né? Mesmo a gente já tendo a escola aqui, em relação à educação dos surdos. Isso denunciava que é um sobrevalor aos mesmos. A gente não acreditava nas possibilidades intelectuais, por isso a gente só pensava que eles poderiam aprender no INES. Hoje a gente chama de INES, na época não era esse nome. O INES é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica no Rio. Mas a gente demorou a compreender que os surdos tinham essa capacidade. E tem muitas pessoas que, aquilo tudo que eu falei, é um tempo passado, não, tem muitas pessoas que ainda não acreditam, né? Que não acreditam que é uma língua, que não acreditam que o surdo é capaz. E aí a gente tem também fases no INES de adoção do método oral. A gente começa com o surdo, que traz a experiência do LEPE, e depois, em outros contextos históricos, a gente tem no INES a implantação do método oral, porque a gente pega a influência, né, do Congresso de Milão, com a proibição lá da língua de sinais. Então, aqui, em 1884, porque o Congresso de Milão foi em 1880, já começa-se a proibir a língua de sinais. A grande questão do método oral não é você querer ensinar a língua oral, é você querer proibir a língua da comunidade, a língua de sinais. Então, a gente tem experiências e relatos lá do Instituto de Surdos, lá no Rio de Janeiro, de método oral puro, né? E de proibição da língua de sinais. Então, esse instituto, quando ele fez um século de existência, então em 1957, que ele mudou de nome. Antes ele era Instituto Surdo-Mudo, e ele passou a ser Instituto Nacional
de educação de surdos como ele é até hoje, né? Então, a gente tem uma história também que não dá para detalhar aqui, do Instituto Nacional de Educação de Surdo. Ele passa a ser a referência aqui no Brasil para a educação de surdo, mas era, primeiro momento, todo somente para meninos. E quando você vai fazer, Edivaldo, uma comparação de todas as atuações pedagógicas que tiveram em prol da educação de surdos, e aí você vai procurando, cadê os surdos? Onde é que eles estão? Porque você vai encontrando ouvintes, definindo o que era melhor e utilizando métodos. Você só encontra os surdos atuando lá na França, nessa experiência do LEPE, e os surdos que saem de lá depois para ajudar a construir uma educação de surdos em outros países. Mas, na maioria dos exemplos que eu citei aqui, você tem pessoas ouvintes decidindo o que é melhor, né? Para pessoas surdas, sem ouvi-lo, sem escutá-lo, sem conversar, sem pensar na singularidade deles. E aí, só na década de 80, aqui no Brasil, os surdos começam a se organizar em movimentos sociais. A gente tem um grande avanço do movimento das pessoas com deficiência. Você ainda agora colocou, não é só a questão dos surdos. Eu estou priorizando a questão dos surdos. Mas na década de 80 já começam a surgir várias associações de pessoas com deficiência, movimento em favor da pessoa com deficiência. E a gente tem a criação, então, da FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Ela iniciou em 1984. Então, essa década, né, de 80 foi muito importante para os surdos, junto com outros movimentos. E os surdos, a FENEIS, então, que é a Federação dos Surdos no Brasil, ela está ligada atualmente à Federação Mundial dos Surdos, que fica na Finlândia. Então, tem todo o movimento social. E aí, a partir do momento que os surdos começam a protagonizarem sua história, sua educação, eles começam a questionar uma série de coisas. E é por isso que quando a gente faz esse resgate histórico, a gente percebe essa relação, né? Então, essa organização das pessoas com deficiência em movimentos sociais vai retratando também outra mudança de paradigma, ou de deslocamento da pessoa com deficiência dessa posição de vítima para a posição de enfrentamento. O que acontece? Na década de 60, um estudo da linguística descobre, já falei aqui outras vezes, que essa comunicação dos surdos é uma língua de sinais, como outra qualquer. Então, ela tem sintaxe, morfologia, pragmática, fonética, fonologia, tudo que outra língua tem. E quando esse estudo é feito lá nos Estados Unidos, eles publicam também um livro dizendo que os surdos fazem parte de uma cultura. Isso muda o status de língua, muda a comunidade, se sente mais empoderada. E aí, por isso que eu falei que na década de 80, a gente tem assim, várias associações de surdo que começando, inclusive, atualmente, a gente ainda continua com a FENEIS, essa federação. A gente tem mais de 50 associações de surdo no Brasil. A gente tem liga desportiva, a gente tem federações esportivas e a Federação Mundial. Então, nesses espaços, você observa uma outra coisa. É um outro poder, é o contradiscurso. Nesses espaços, você encontra de maneira peculiar o quê? Mobilização, valorização, identificação, a pessoa se sentir, descobrir que ela não é única no mundo, que ela faz parte de uma comunidade, e isso vai servindo de suporte para a desmobilização desse poder, dessa imposição ouvintista. Então, é por isso que hoje, que é um dia especial para a comunidade surda, a gente quis fazer essa reflexão destacando em que momento é que os surdos começam a ser protagonistas de sua própria história. Que momento que eles passam a ser sujeitos e qual é o caminho. Então, assim,
resumindo, em termos de filosofias educacionais, a gente tem na educação de surdos 3 abordagens educacionais que se presentificaram e que se presentificam nas práticas até hoje, né? Tanto públicas quanto privadas. Você vai encontrar o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo. Então, o oralismo, como o próprio nome já está dizendo, é um aporte técnico baseado em um conjunto de conhecimentos científicos ancorados na biologia. O que está aí direcionando todo o trabalho pedagógico é o corpo. Então, entende que se da pessoa surda ela não escuta, então ela está no lugar da falta, do déficit, né? Ela não atingiu um padrão de normalidade. E aí a gente começa a defender, então, sua reabilitação, sua integração na sociedade. Como a maioria das pessoas são ouvintes, como a maioria fala essa língua, então eles têm que falar essa língua, eles têm que utilizar esse padrão de normalidade, como se existisse, né, normalidade. Então, nessa perspectiva, a audição é fundamental para o desenvolvimento do sujeito. E aí o que acaba acontecendo? Quando, nessa perspectiva, as pessoas olham uma pessoa surda, elas pensam sempre em alguém que não tem capacidade, que não tem condições, um olhar da falta, do déficit. Então, a gente precisa corrigir, recuperar essa pessoa urgentemente. E aí, no oralismo, a gente vai criando estratégias clínicas, terapêuticas, dentro da escola, a fim de recuperar o aluno. A sala de aula, ela parece muito mais uma clínica do que uma escola, nessa perspectiva, porque o papel do professor é fazer o surdo falar oralmente. Fazer o surdo falar oralmente. E aí o professor começa a fazer uma série de exercícios que possam corrigir as dificuldades da fala, exercício de respiração, leitura labial, treinamento auditivo e até instalação de fonemas em busca do aprendizado da língua oral. Então, o que acaba acontecendo é que o aluno que não consegue, o aluno surdo, que não consegue aprender a língua oral, ele vai ser avaliado como se tivesse um problema. Então, só é aprovado na escola, nessa perspectiva, o aluno que consegue articular a língua oral de acordo com os objetivos, né? Então, a gente percebe uma ligação muito grande entre aprender a língua oral e o currículo. Eu só consigo ensinar meu aluno história, geografia, ciência, se ele souber falar a língua oral. Só que ele é surdo. Essa é a filosofia oralista. Então, na prática, o que eles tentam demonstrar é que a língua oral é mais importante, né, do que qualquer outra coisa na vida do surdo. Então, o surdo precisa pegar o ouvinte como padrão e se adaptar a essa realidade, né? E a grande questão não é que se o surdo vai aprender língua oral ou não. O surdo pode aprender língua oral, não está falando que ele não pode aprender a língua oral. A grande questão é que para ensinar a língua oral, você proíbe a língua de sinais. Você não conhece a comunidade surda, você não respeita a cultura. Então, essa é uma filosofia de educação para surdos, o oralismo. A outra forma de educar surdos chama-se comunicação total. Na comunicação total, o uso de sinais é considerado um recurso para aprender a língua oral. O objetivo continua o mesmo do oralismo, é ensinar a língua oral. Mas aqui na comunicação total não há proibição da língua de sinais, como tinha no oralismo. Mas ela não é vista como uma língua, ela é vista como um recurso. É mais uma coisa para ajudar no aprendizado da língua oral. Então, começa a se inventar comunicação bimodal, prática simultânea de utilizar português misturado com língua de sinais, que é o português sinalizado. Então, são estratégias artificiais. Surdos não criaram isso. As escolas, os professores começam a criar estratégias bimodais, utilizando as duas línguas ao mesmo tempo, como se isso fosse possível, né?
Você falar duas línguas ao mesmo tempo. Principalmente uma sendo oral auditiva e a outra visoespacial, com estruturas completamente diferentes. Então, isso é impraticável. A linguística já comprovou isso. É impraticável você falar duas línguas ao mesmo tempo. Mas o que a comunicação total tenta fazer com os surdos, já que a gente vai utilizar os sinais, vamos utilizar tudo ao mesmo tempo. Né? Claro que isso já é um avanço. Antes era proibido. Mas aqui você já tem um avanço. Você pode utilizar a língua de sinais. Só que é só um recurso. Não é uma língua, né? Então, a gente não está negando que houve um avanço com o uso do português sinalizado, vamos dizer, aqui no Brasil, com essa mistura de línguas. É como se a gente estivesse educando o surdo a partir do portunhol, assim, para ficar uma linguagem mais compreensível, né? Misturando línguas, né? E só que uma fica desestruturada, principalmente a língua de sinais, porque ela ficava acompanhando a estrutura da língua oral. E a gente tem atualmente uma terceira proposta educacional que ela vem se firmando como oposição a essas abordagens clínicas, porque a comunicação total é muito criticada depois que as pessoas começam a perceber que, apesar de não haver proibição, ela usa apenas a língua de sinais como recurso. Então, começa a perceber que é como se fosse o oralismo dissimulado, como se ele tivesse ali, mas no fundo o que eu estou querendo é que meus alunos aprendam a falar a língua oral. E atualmente a gente tem uma abordagem, e nós estamos buscando essa abordagem, né, que é o bilinguismo. Como o nome já está dizendo, bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que propõem. A primeira língua é a língua de sinais, é a L1. E a segunda língua, a língua do país, a língua portuguesa, no caso do Brasil, a língua que pode ser na modalidade oral ou escrita. Então, a criança terá acesso a duas línguas, mas não ao mesmo tempo, como a gente estava falando antes da comunicação total. Cada uma no seu contexto, cada uma no seu momento, sendo que a língua de sinais é a mais importante. Então, todo o currículo ele é trabalhado em língua de sinais. A língua portuguesa, ela vai ter o seu momento específico para se ensinar português, ou então a falar a língua oral, porém não é utilizada no currículo, não deve, né? Além disso, o bilinguismo ele tem sido um importante instrumento de luta pelo reconhecimento linguístico, político e cultural dos surdos. No bilinguismo é que a gente vai entender língua de sinais como língua, como primeira língua, vai entender a importância da cultura surda, da identidade, sem deixar de dizer que a língua da comunidade ouvinte é importante. Mas ela passa a ser um instrumento, né, para os surdos. A língua deles mesmo é colocada como a L1. Quando a gente diz que a língua de sinais é L1, a gente está dizendo que ela é a mais importante. Então, essa visão, ela vai trazendo uma reflexão e uma ressignificação da educação das pessoas surdas. Por exemplo, a gente começa a refletir sobre o status, o poder das línguas no campo da educação, quais relações sociais advindas desse contexto, que estratégias pedagógicas pode colaborar com essa visão de surdos como sujeitos diferentes, não deficientes. Não é de déficit, não é de falta, não é de reabilitação que a gente está falando. Mas sujeitos que têm uma identidade própria, uma cultura, uma pedagogia visual. E aí você pode implementar o bilinguismo de duas formas. Você pode, a escola pode, ao mesmo tempo, ensinar a língua portuguesa escrita, mas ela pode criar situações de aquisição de língua de sinais, que a gente vai já falar também sobre isso. Então, digamos, você tem língua portuguesa, você é uma criança surda e você tem língua portuguesa 2 vezes por semana. E quanto com a língua de sinais, você tem 4 vezes por semana. Então, e está presente em todas as outras disciplinas, né? Pode ser assim. Ou então tem algumas outras propostas de bilinguismo que diz só vou ensinar a língua portuguesa depois que ele souber a língua de sinais. Então, passa um tempo ensinando a língua de sinais,
e depois que o aluno sabe a língua de sinais, você começa a trabalhar a língua portuguesa. São formas técnicas, metodológicas diferentes de ênfase nas línguas. Então, é entender que há um jogo, né, entre as comunidades, entre a língua, e que a gente precisa entender o outro sob um viés social, político, histórico. Não dá simplesmente para a gente chegar e querer entregar para a pessoa surda as coisas que a gente considera importantes, nossos valores, né? E aí, Edivaldo, eu já vou pegar exatamente o foco do que a gente combinou, que é a perspectiva histórico-cultural e a educação de surdos. Só beber uma água, pode ter? Com certeza. Enquanto isso, eu queria aqui cumprimentar as pessoas que estão participando dessa live. Por exemplo, nós temos aqui, ó, a Valéria Isa, ou Isa Valéria, Elaine Cristina, Sônia Almeida, Rubi Santos, Madalena Gomes. Nós temos aqui muita gente, ó, Márcia Francisca, Daniele Mascarenhas, Madalena Gomes, Evelyn Regis. Nós temos aqui, por exemplo, a Liere, acho que é isso mesmo, Liere Leone, dando parabéns aí para você, Deus, pela excelente palestra. Pode ficar à vontade para continuar. Muito obrigada. Então, quando a gente fala dessa perspectiva histórico-cultural, né, e que reflexões ela nos traz sobre a educação de surdos, eu estou falando na perspectiva do Vygotsky, né? Eu estou falando de uma perspectiva socio-interacionista, onde a gente acredita que qualquer tipo de singularidade no desenvolvimento interfere, sim, na relação do homem com o mundo físico, interfere na relação do sujeito com o outro. E, de maneira geral, as pessoas se relacionam com alguém que tem um desenvolvimento diferenciado de um patamar de superioridade. Né? A minha língua é melhor, a minha cultura é anormal, você tem um problema, você tem um déficit, ou então com paternalismo, ou com discriminação, ou com superproteção, né? E tudo isso só acarreta danos profundos ao desenvolvimento da criança, né? Ou do sujeito com um desenvolvimento singular, né? Diferente e não deficiente. Então, a partir dessa especificidade biológica, desse desenvolvimento, o Vygotsky chama de desenvolvimento atípico, né, diferenciado. A partir disso, que acontece com qualquer um de nós, ou com nossos filhos, ou com nossos alunos, há toda uma ressignificação nas relações. Ou deveria ter, né? Na ocupação de papéis, no espaço ou no meio social onde interage. Isto é, não é uma marca que fica no corpo, mas ela atravessa todo um contexto psicológico e social, né? Por isso, o Vygotsky, ele vai nos dizer que a psicologia e a pedagogia, eles têm que trabalhar de uma perspectiva social. A partir de uma perspectiva social. E esse prisma social é que deve ser o principal enfoque dado em uma educação para surdos. Então, considerando tudo isso, o Vygotsky, ele foi um estudioso da educação de pessoas com deficiência, né? E ele também estudou, então, a questão dos surdos. E uma primeira coisa que ele nos deixou de legado e que a gente não pode esquecer é que a educação dos surdos não difere em nada da educação das outras pessoas. Os objetivos são os mesmos. Eu quero que meu aluno aprenda a ler, eu quero que meu aluno aprenda a escrever, que meu aluno aprenda a contar, que meu aluno consiga ter uma crítica ou uma postura ambiental. Então, isso não difere. É a mesma coisa que eu vou querer para o meu aluno surdo. O que é que vai mudar? É a forma de alcançar isso.
são os meios. Então, a particularidade dessa educação, é porque o Vygotsky vai nos dizer, é que ocorre uma substituição de uma via por outra. Isto é, outros meios, outras formas de desenvolvimento. Então, se eu não escuto, eu começo a me desenvolver, no caso dos surdos, como a audição não funciona igual ao dos ouvintes, ou seja, ele tem uma marca no corpo, a partir daí, ele desenvolve potencialidades psicoculturais diferentes dos outros, e a partir de uma perspectiva visual. Os surdos conseguiram dar respostas criativas para isso, como todo ser humano. Não dá para eu me desenvolver por aqui, vou me desenvolver de outra forma. Então, qual a dificuldade da escola, de nós educadores, começarmos a compreender essa especificidade de desenvolvimento e trazer isso para o nosso trabalho? Então, os objetivos continuam mesmo. Eu quero que meu aluno aprenda a ler, eu quero que meu aluno aprenda a escrever, que ele compreenda o mundo da gente, mas não vai ser da mesma forma, pelos mesmos meios, porque eles se desenvolveram por outros meios, os visuais. Então, a escola que trabalha com surdo, ela tem que adotar metodologias visuais. Então, as crianças conseguem se desenvolver ativamente da mesma forma que as outras. Mas a questão, Edeilson, é que elas vão se desenvolver por outras vias. O Vygotsky chama caminhos de rodeio, ou supercompensação, ou seja, caminhos diferenciados. No caso dos surdos, é visual, pela visualidade. Então, a pedagogia, mas a pedagogia, ela não pode perder de vista a questão social. É aí que se dá toda a diferença. Como é que fica a questão social de uma pessoa que é surda? A especificidade de desenvolvimento dela no contexto social. Como é que vai ser esse desenvolvimento ali? Então, se não dá para eu me desenvolver pelos meios comuns, né, eu vou me desenvolver. Para ele, todo e qualquer sujeito se desenvolve. Só que por outros caminhos, por outros meios. Então, o que a gente precisa mudar é a questão social. O que a gente precisa pensar é o caráter essencialmente social da educação de crianças com desenvolvimento atípico. Então, ele traz toda uma reflexão sobre a educação de surdos. É interessante que o Vygotsky, ele vai falar que a educação de surdos é o capítulo mais fascinante e o mais difícil da pedagogia. Ou seja, a gente olha uma pessoa surda e olha uma pessoa cega e diz, ser surdo é melhor, porque o surdo, ele olha tudo, o mundo é visual e ele sabe ser independente, ele vai andar por tudo quanto é lado. Então, aparentemente, você pode pensar que ser surdo em relação ao cego é mais fácil, porque o mundo é principalmente visual, né? No entanto, Vygotsky vai dizer que não. A questão dos surdos é mais complexa, porque ela atinge uma coisa que é fundamental no desenvolvimento humano. Ela atinge o contexto social. Como é que o surdo vai se comunicar? Como é que ele vai interagir? A pessoa é cega, mas ela desenvolve língua, ela consegue interagir. Então, o que o Vygotsky vai nos dizer é que a surdez, ela deve ser encarada como uma questão social. Né? E questão social da ordem da comunicação, né? Da interação social. Então, nós, educadores, quando trabalhar com surdos, o que a gente tem que enfrentar? Não é a surdez. Nosso trabalho não é com a audição. Isso aí é trabalho da medicina, da fonoaudiologia. Os educadores vão trabalhar com as consequências da surdez. Ou seja, pelo fato da pessoa ser surda, quais os impactos que isso traz em sua comunicação e em sua interação social. Então, a surdez, uma pessoa é surda, ou cega, mas eu estou focando na pessoa surda, ela é uma pessoa surda, para ela, tranquilo, ela está ali, ela interage, até que ela vai se relacionar com alguém e não consegue. Até que ela vai se relacionar nesse mundo, não consegue. Por quê?
O mundo, o contexto cultural é todo preparado para outro tipo de pessoa. A questão está como a gente prepara, né? Então, a pessoa surda ela só vai sentir secundariamente os efeitos, né, dessa diferença como uma experiência social, né? Então, uma educação que se pretenda nos moldes do Vygotsky ser sócio-interacionista, ela precisa levar em consideração, em primeiro lugar, formas de proporcionar com que o desenvolvimento educativo da pessoa surda passe pela questão da comunicação, da interação social, né? Como é que eu vou promover uma educação que possibilite com que meu aluno se comunique de forma natural, espontânea, interaja, possa dizer o que pensa, o que sente. E aí todo esse trabalho que a gente vê do método oral, da proibição do que é peculiar ao surdo, vai exatamente contra tudo isso que eu estou colocando. A pessoa pode desenvolver, repetindo, a língua oral, pessoa surda pode desenvolver? Pode, isso é questão clínica. Agora, na escola, a gente vai trabalhar com as consequências na comunicação e na interação. Porque senão a gente fica ensinando uma língua que é artificial, é um trabalho penoso, demora muito tempo, não dá para esperar que meu aluno surdo aprenda primeiro a língua oral, para depois ele aprender os outros conteúdos, né? Então, o que eu preciso compreender disso tudo, a saída é que o ensino para surdo deve ser multilingüe. E aí, além da questão de ter acesso a várias línguas, como a língua de sinais, a língua portuguesa, no caso do Brasil, língua brasileira de sinais, como primeira língua, a língua portuguesa como segunda língua, pode aprender outras línguas, mas também outras linguagens, inclusive a arte, né, com a cultura. Tudo isso é que é o caminho da educação dos surdos. Então, a língua de sinais, a gente precisa entender que é uma língua natural para o surdo. Ele adquire espontaneamente no contato com outra pessoa que sabe falar essa língua. A língua oral não é natural para ele. Então, se a criança ou ouvinte tem o direito de ser alfabetizada na língua dela, por que os surdos não podem ser alfabetizados na língua deles? Numa língua que é natural, que é espontânea e que eles criaram. Não foram os ouvintes que criaram a língua para os surdos. Foram os surdos que criaram essa língua. Então, tem que ser um trabalho significativo, um trabalho vivo, né? Um trabalho lógico. Então, essa coisa de proibir a língua de sinais vai totalmente ao contrário do que a gente está dizendo. Ela vai de encontro à natureza da criança surda e a educação, então, ela tem que se orientar no sentido da interação, da comunicação, com a possibilidade de que a língua de sinais ela possa, sim, ser a principal língua de toda a educação dos surdos, né? E, então, ela assume essa posição de língua natural, é a via mais adequada para uma educação de cunho político-social, porque, por meio dela, os surdos conseguiram, no contexto social, interagir igualmente aos demais alunos. Então, por que nos impede, né, de fazer um trabalho assim, onde os surdos possam manifestar sua peculiaridade visual, né? Então, a criança surda, ela vai assumir uma série de postulados, de pensamento, de informações, através de uma educação político-social, né? Que, sem isso, não tem como. O que vai acontecer, que a gente tem que entender é o seguinte, a língua de sinais é a língua natural, espontânea da comunidade surda. No caso, a língua oral, a língua do país, é uma língua, vamos dizer, estrangeira. Ela é importante? Assim como é importante a gente aprender outras línguas. Mas a minha língua, a que me mostra a minha cultura, a minha identidade deve ser mais importante, a primeira. A outra complementa, me enriquece. E o trabalho com essa segunda língua deve partir da minha primeira língua. A gente não pode ensinar língua portuguesa para surdos como se eles fossem ouvintes. Não são.
Então, eu vou ensinar português a partir da língua de sinais, né? Então, nesse sentido, o que fica claro para a gente é que língua estrangeira, ela é aprendida. Língua natural, ela é adquirida. Língua de sinais, ela é natural, ela é espontânea. O surdo não precisa fazer cirurgia para aprender língua de sinais. Não precisa de aparelho, de nada. Basta o contato com outra pessoa que sabe a língua de sinais. Então, a escola tem que criar esse contexto de aquisição dessa língua e tendo pessoas fluentes. Porque o que acontece hoje na escola, quando você vai, as pessoas não sabem falar a língua de sinais. Como é que essa criança surda vai adquirir a língua de sinais? E aí torna mais complexo ainda a questão dos surdos, como adquirir a língua de sinais se 95% dos surdos são filhos de ouvintes e esses ouvintes também não sabem língua de sinais. Então, na maioria das vezes, não é na família que ele aprende língua de sinais. Então, é na escola. E se a... Desculpa. Deixa eu aproveitar aqui para responder aqui uma pergunta, né? Uma pergunta aqui sobre a interpretação. Nós estamos transmitindo agora no perfil libras.rp, no Instagram mesmo, essa mesma live em língua brasileira de sinais. Então, o Araci Freitas aqui perguntou, né, sobre como fazer, né, para assistir em Libras, onde está a tradução em Libras, está lá, então, nesse perfil libras.rp. Tá certo? E depois também a live em Libras será disponibilizada aqui no perfil da Rede Pedagógica. Deilce, eu estou até a propósito que você falava, tá uma pergunta que eu achei bem interessante aqui. Você falou que a criança vai aprender Libras na escola, não é em casa, né? Em geral, aprende na escola. E a Leonilda Firmino Araújo diz o seguinte: sou professora da educação infantil e tenho uma criança surda. O que fazer para essa criança aprender? Primeiro lugar, Leonilda, né? O nome dela? Isso. Em primeiro lugar, a criança surda precisa adquirir uma língua. Com certeza ela chegou na escola sem língua. Assim, a maioria dos surdos chega na escola sem língua. Se você não tem língua, como é que você vai aprender todo o currículo? Não dá. Você precisa de uma língua. A língua que os surdos adquirem naturalmente, ou seja, espontaneamente, no contato com outro ser humano que sabe aquela língua, é a língua de sinais. Então, a escola tem que ter pessoas fluentes em língua de sinais. Se a escola não tem, a Secretaria de Educação precisa contratar profissionais fluentes em língua de sinais, de preferência surdos. Professores surdos fluentes em língua de sinais. Porque aí, ao mesmo tempo que a criança está adquirindo a língua de sinais, ela está adquirindo também identidade, cultura, né? Ela está aprendendo o que é ser surdo, que ela não é a única. E aí, se no município não tem profissionais surdos fluentes em Libras, então buscar professores ouvintes fluentes em Libras. Primeiro momento, a gente não ensina Libras para a criança surda. Ela precisa adquirir a Libras. Ou seja, ter momentos descontraídos onde a Libra faça parte daquele contexto. Por meio de historinha, literatura, momentos lúdicos, onde a língua seja apresentada para a criança de uma forma divertida, né? De uma forma natural, espontânea, alguém que saiba falar com ela. Então, o primeiro passo é isso, é a aquisição. Agora, língua portuguesa, não se preocupe ainda com isso, porque eu preciso ensinar a língua portuguesa, mas como é que eu vou ensinar uma segunda língua se o aluno ainda não tem nem a primeira, que é a mais importante? Então, geralmente, como você está colocando, na educação infantil, você recebe um aluno surdo que não tem língua, e o primeiro passo é esse, a aquisição
de língua de forma natural e espontânea. Aí não tenho como contratar, não tenho nenhum profissional, vamos fazer parceria com as associações de surdo, para que eles venham apresentar projetos na escola, para que eles venham contar historinhas, para que eles venham brincar, e de alguma outra forma a gente também colabora com a associação. A gente tem que buscar estratégias para que meu aluno entenda que ele não é o único surdo, ele possa construir uma identidade surda positiva e adquirir uma língua, para que ele possa dar continuidade às demais aprendizagens que ainda irão vir. Pessoal, nós estamos aqui com a professora Edeilce Buzar, neste dia tão importante, que é o Dia Nacional do Surdo. E hoje também é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. Então é uma data muito importante. Essa semana que está se encerrando hoje é a Semana da Pessoa Surda. Estamos todos aqui voltados, então, para ouvir, né, para ouvir um pouco sobre a educação de surdos. E a professora Edeilce Buzar, ela tem um curso na rede pedagógica intitulado Educação de Surdos e Libras. Esse curso está disponível na plataforma www.rpead.com. É só você abrir o site, tem um campo de busca, você digita Libras, que você já cai na página desse curso, que você pode fazer e que tem um certificado de 60 horas. Lá tem muitos conteúdos, você vai ter uma boa introdução sobre a educação de surdos com a professora doutora Edeilce Buzar, que é uma das maiores especialistas do Brasil nesse assunto. E aproveito também para comunicar a vocês que a professora Edeilce vai estar na 4ª Semana Rede Pedagógica, que começa no dia 24 de outubro, agora, falta menos de um mês. Vamos falar sobre educação digital e a professora Edeilce Buzar vai falar sobre, né, a integração da pessoa surda em um mundo digitalizado. Como fazer educação digital de pessoas surdas, você não pode perder. A inscrição também é em www.rpead.com.br. 4ª Semana Rede Pedagógica, que é um evento 100% gratuito e que tem certificado também 100% grátis. Desculpem aqui a redundância, mas todo mundo pergunta, mas o certificado? Sabe por quê? Porque tem muitos cursos, muitas formações na internet que se intitulam gratuitas, mas depois obriga o aluno a pagar o certificado. Não é o caso da Semana Rede Pedagógica, é tudo 100% grátis e formação com professores que são referências no Brasil e no exterior. Então, professores, estamos aqui, né, com essa realmente um dia muito especial. Eu realmente, sim, cada vez que você faz uma palestra sobre educação de pessoas surdas, o meu universo vai se ampliando. E eu cresci com uma criança, viu, que era surda, uma criança de quem eu gostava muito, né? Uma pessoa que realmente me marcou muito a minha vida. E na época eu lembro que as outras crianças chamavam essa pessoa, né, que é o Claudinei, de mudão. Olha para você ver, porque ele era muito grande, sabe? Mas uma criança maravilhosa, amável. E eu lembro, Deus, que ele tinha que pegar ônibus, andar 1h30 para ir para a escola. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Porque no município não havia uma escola que atendia pessoas surdas. Então, uma pessoa que lutou muito, conseguiu vencer na vida, conseguiu se posicionar, mas a sociedade não ajudou. Essa aqui é a verdade. Exatamente, é por isso que a gente fala que a mudança está no contexto social, né? E que a escola tem que dar exemplo, mudando as relações, mudando a forma, orientando e também os alunos ouvintes, que muitas vezes não sabem, como você está colocando, muitos surdos sofreram bullying e ainda sofrem nas escolas e até hoje estão traumatizados, surdos adultos que a gente atende no consultório também.
que estão traumatizados com uma história de sofrimento dentro da escola ou dentro da família. Então, tudo isso é falta de uma organização, de uma modificação cultural, uma modificação social. Na maioria das vezes, a escola é o primeiro lugar que o surdo vai ter contato com outro surdo. E essa escola, então, ela assume uma importância fundamental no desenvolvimento do sujeito. A escola para surdo não é só um lugar onde eu vou aprender algum assunto, mas é o lugar onde, pela primeira vez, eu vou descobrir que eu não sou sozinho no mundo, que eu não tenho um déficit, que eu não tenho um problema. Eu sou uma pessoa com uma condição de comunicação diferenciada. E aí, lá eu vou encontrar meus pares, lá eu vou aprender minha língua. Então, a escola, ela assume uma importância para surdos tão grande que na época que eu era professora de crianças surdas, acontecia também um fenômeno, Edvaldo, que a gente, às vezes, fazia o planejamento, combinava o planejamento entre os professores, dava aula até a hora do intervalo e avisava para os alunos surdos. A partir de agora, os professores irão se reunir para planejar e vocês estão liberados. E um aluno ouvinte, você ainda nem terminou essa frase, ele já correu, já foi embora. E aí, o que acontecia? Quando a gente terminava a reunião, o planejamento, que a gente saía, os surdos estavam todos lá, conversando entre si. Porque na escola é que eles tinham contato com os outros. Na escola é que a comunicação... Muitos dizem assim, voltar para casa é voltar para o vazio, é voltar para a falta de comunicação. E aí eu alerto para uma outra coisa. Como é que nós, escola, estamos trabalhando com essa família? Para melhorar a comunicação, não é esperando uma língua oral, que passe uma média de 10 anos para que a pessoa aprenda, que ela vai começar a se comunicar de forma efetiva com a sua família. O que eu posso fazer enquanto escola, por meio da língua de sinais, para que a família também se envolva nessa interação? Então, em suma, o que eu quis trazer hoje é essa compreensão de que a educação de pessoas surdas deve se pautar numa perspectiva socio-interacionista. Então, as formas de trabalho pedagógico devem estar apoiadas na singularidade de desenvolvimento. Como é que meu aluno se desenvolve? O que ele tem de diferente em relação aos outros? Não é o que falta, mas, pelo contrário, é o que ele tem. Como eu já falei, quem criou essa língua foram os surdos. Foram os ouvintes que criaram a língua de sinais. Foram os surdos. E por que isso é tão desvalorizado? Hoje já é lei. Né? No Brasil, a gente tem a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconheceu essa língua como a língua das comunidades surdas. A gente tem o decreto 5626, de 23 de dezembro de 2005, que regulamenta essa língua, que diz que ela deve ser ensinada nas universidades, que nós devemos ter professores de Libras, intérpretes de Libras. Então, já tem legislação, pesquisas científicas não faltam, falando da importância dessa língua para o desenvolvimento, mas a gente ainda tem dificuldade de mudar nossa trajetória de ensino. Como eu falei no início, os objetivos são os mesmos, mas os meios, as estratégias é que tem que se mudar. Então, uma pedagogia mais visual, estratégias que considerem um estilo, vamos dizer assim, de desenvolvimento daquele sujeito. Então, para eu conseguir ser uma boa professora, eu tenho que conhecer bem meus alunos. Que resposta esses alunos já vêm dando para o contexto social? Que respostas criativas eles vêm dando a partir desse diferencial que eles têm no corpo? E esse deve ser o ponto de partida, então, para o trabalho pedagógico, no meu ver. Era bem. Isso. Muito bem, né? Excelente, né? Panorama da luta pelos direitos da pessoa surda. Luta essa protagonizada pelos próprios surdos, né? Eles é que lutam, que estão conquistando o seu espaço. Por exemplo, né, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que é uma conquista histórica para a comunidade surda, né? Uma conquista histórica. E essa conversa poderia continuar aqui, né?
noite adentro, porque está muito legal mesmo. Mas vejam, eu quero convidar vocês para, olha só, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Quem não acompanhou desde o começo, perdeu, mas tem como recuperar, tá, gente? Hoje esse dia especial aqui, Dia Nacional da Pessoa Surda. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Rede Pedagógica, no Instagram também, né? Libras.rp, e também no Facebook da Rede Pedagógica. Vai ficar lá, ela vai ficar salva, né, nessas plataformas todas e você pode acessar posteriormente para ver todo o conteúdo. E também a live com a interpretação dessa live aqui em Libras vai estar também disponível aqui. Eu quero convidar vocês também para participar de um fórum em torno desse assunto. Nós podemos prosseguir com isso amanhã, porque essa live aqui vai estar também no YouTube da Rede Pedagógica. É só você colocar no Google YouTube, Rede Pedagógica, que você vai cair no nosso canal. Essa live vai estar lá e você pode deixar perguntas, comentários. A professora Edeilson certamente vai participar também respondendo perguntas. Eu vi muitas perguntas aqui sobre a linguagem escrita, Elis, por exemplo. Nós podemos continuar, então, esse bate-papo, Elis, né? Podemos continuar esse bate-papo amanhã lá no YouTube. Deixa sua pergunta, o seu comentário e a professora vai entrar também para responder lá tantas mensagens, tantas perguntas quanto for possível. Tá joia, gente? Foi um grande prazer, professora Edeilson, estar aqui com você essa noite, falando, né, de um assunto tão importante como é a inclusão da pessoa surda. E fica para mim, professora, que a gente comece a estudar isso, na verdade, estudar esse assunto tão importante, por meio, né, da incorporação aqui de uma teoria ética, né? Ética, porque é disso que se trata. Quando você deixa de integrar, né, uma pessoa, você está cometendo uma violação ética. Então, essa ética, ela realmente é o que vai perpassar essa educação de pessoas surdas, né? De reconhecer que nós não estamos acima da pessoa surda, nós não somos melhores. Eles são, né, pessoas, tanto como nós, como os oralizados, né, como as pessoas que não têm problema de surdez, eles têm direito de uma educação de qualidade, como está também assegurado na Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2007, né? Então, nós temos que entregar às pessoas surdas aquilo que lhes é de direito. Eu quero também cumprimentar aqui 3 pessoas para representar todos os demais que participaram dessa live, né? Quero cumprimentar aqui a Isabela Araújo, 89, a Darinha também, e a Cristina Fardas. O nome dessas 3 queridas aí que estão participando dessa live, eu cumprimento todas as demais e cumprimento também todas as pessoas surdas que acessaram esse conteúdo. Um grande abraço para vocês, vocês são muito importantes. E vou deixar a palavra com você, professora, para encerrar e para mandar uma mensagem do coração para as pessoas surdas também. Então, em primeiro lugar, quero dar os parabéns para a comunidade surda por esse dia especial. Então, são muitos anos de luta, né, que continue esse movimento, porque a gente sabe que já muitos avanços a gente já alcançou, não é considerado mais gesto, nem mímica, eles não são chamados mais de surdo, mudo, nem mudinho, de mudão. Não, nada disso. São surdos e esse tipo de comunicação é uma língua prevista em lei, regulamentada. Então, a escola, a educação precisa se reorganizar, porque não é da forma como a gente trabalhou até então. A gente precisa mudar muitas coisas. Então, eu quero dar os parabéns para a comunidade surda, para as lideranças surdas no país, parabéns ao INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, e também dizer que a luta não acabou. Atualmente, a bandeira de luta da comunidade é por escolas bilíngues, né, no país, que a gente tenha mais escolas bilíngues no país, onde a Libra esteja verdadeiramente a primeira língua e português seja a segunda língua. E, para finalizar a questão do curso, a gente está oferecendo curso, então, na rede pedagógica,
o curso Educação de Surdos e Libras, que visa oferecer aos participantes elementos fundamentais da educação de surdos, como a gente vem discutindo, os aspectos teóricos também, mas desenvolver habilidades básicas, tanto receptivas quanto expressivas em língua brasileira de sinais. Então, a gente vai, tem vários vídeos, várias temáticas, a gente vai ter e-book no curso, a fim de promover essa competência, né, de contribuir com essa competência discursiva, gramatical e sociocultural em educação de surdos e libras. Então, agradeço mais uma vez ao convite da Rede Pedagógica, desejando que a comunidade surda continue firme, lutando, e que todos nós que estamos aqui possamos apoiar essa comunidade em sua luta por seus direitos linguísticos, educacionais, sociais e emocionais. Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente.